O Laboratório de Biotecnologia e Ecologia Microbiana, em colaboração com a Embrapa Solos, apresenta a dinâmica de campo do projeto Produção de Gases de Efeito Estufa e a Comunidade de Bactérias em Solos de Pastagem, o que ainda não sabemos. Para entender como que a chegada das chuvas interfere na microbiota do solo, o nosso grupo montou um experimento numa área de pastagem produtiva com bastante biomassa vegetal na fazenda Santa Mônica, pertencente à Embrapa Gado de Leite. E a alguns quilômetros dali, estudamos uma pastagem bem degradada numa propriedade privada que tinha uma baixa cobertura vegetal. Para controlar as condições abióticas da melhor forma possível, estruturas foram montadas para evitar que uma chuva de ocorrência natural viesse a molhar as nossas áreas estudadas durante a execução do experimento. Em cada um dos pontos, duas bases idênticas foram inseridas no solo. Uma era utilizada como base para a inserção de uma câmara para o monitoramento dos fluxos de gases de efeito estufa. A outra servia como delineamento da área para a coleta de material para análises microbiológicas e para a dinâmica de nitrogênio inorgânico. Durante 2 dias, fizemos a simulação de um forte evento de chuva, equivalente a 93 milímetros, o que era aproximadamente 100 litros de água para cada par de base. Já imaginou subir tudo isso no lombo? Antes e após esse evento simulado de chuva, a dinâmica dos gases foi medida ao longo de vários dias. Isso foi feito com a retirada dos gases com auxílio de seringas de dentro das câmaras de gases em diferentes tempos. Assim era possível verificar qual era a diferença de concentração do óxido nitroso e do metano dentro de cada câmara, entendendo se o solo estava produzindo ou consumindo esses gases. O conteúdo das seringas era transferido diariamente para frascos de vidros previamente evacuados e que então eram levados para o laboratório e determinados através de cromatografia gasosa. Mas vamos voltar para o campo, porque ainda muita coisa foi feita por lá. Através de uma técnica denominada reflectometria do domínio do tempo, a umidade do solo foi monitorada durante todos os dias do experimento. Isso nos possibilitou verificar o aumento e a redução gradual da umidade ao longo dos dias. Além disso, em cada uma das bases gêmeas, nós coletamos amostras de solo para determinação dos teores de amônio e nitrato, assim como para avaliação da comunidade bacteriana por diferentes tecnologias. A avaliação da comunidade bacteriana aconteceu a partir de 2 métodos distintos. No primeiro deles, o DNA contido em todo o solo foi extraído e um gene que nos auxilia a identificar as bactérias foi sequenciado de forma massiva, dessa forma nos possibilitando fazer um inventário geral das bactérias que estavam habitando aquelas amostras. Isso nos possibilitou avaliar se a degradação da pastagem exerceu alguma influência sobre a comunidade microbiana que havia nessas amostras, assim como entender se um evento forte de chuva transformou essa comunidade bacteriana de alguma forma nesse curto período de 16 dias de experimento. Mais que isso, tentamos entender se o estímulo da chuva produziu alguma alteração funcional nessa comunidade bacteriana, ou seja, se a chegada da água transformou a capacidade desses micro-organismos de responder metabolicamente, alterando, por exemplo, a sua capacidade de produzir ou consumir gases de efeito estufa. Para responder essas perguntas, nós extraímos o RNA presentes nessas amostras e amplificamos genes específicos dos ciclos do carbono e nitrogênio através de uma técnica conhecida como RT-qPCR. Para manter o RNA bem íntegro, nós congelamos as amostras em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius ainda no campo. Bem, trabalho de campo não é fácil. Teve trabalho em dia de sol e teve trabalho em dia de chuva.
E esse trabalho todo foi capitaneado por duas garotas especiais, a Karen e a Natácia, que não arredaram o pé do campo nenhum único dia, mas é claro que contaram com a ajuda de uma equipe bastante especial. Finalizadas todas as coletas de gases, cada uma das 5 repetições de cada uma das áreas foram ainda analisadas quanto à quantidade de biomassa vegetal dentro de cada câmara, assim como foram retiradas amostras em cada ponto para avaliação da fertilidade dos solos e para determinação da densidade dos mesmos. Isso tudo para a integração correta desses dados, para que se possa estabelecer correlações, entendendo o funcionamento desse ecossistema. Você já viu uma coleta dessas? Então, olha só que interessante. Nessa coleta se retira um volume exato do solo sem deformá-lo, e dessa forma se entende como é a densidade do mesmo. Após 16 dias de muito trabalho e grande exaustão, vem o fim tão esperado. Esse trabalho vale uma dissertação de mestrado e um grande aprendizado.